Você sabe por que que é usado o meio centímetro de margem de costura em costura criativa? É o famoso pezinho de máquina. Em costura criativa, é a margem que a gente usa, é o pezinho de máquina, que normalmente tem meio centímetro de margem de costura ou 75 milímetros de margem de costura. Em costura criativa, a gente não usa 1 centímetro. 1 centímetro para margem de costura é usado em roupa, porque em roupa acontece de você precisar em algum momento ter que abrir aquela costura e dar uma folgadinha. E em costura criativa não, em costura criativa uma vez que você costurou e fechou aquela peça, você não vai ter a necessidade de abrir essa peça novamente para fazer nenhum tipo de ajuste. Então, por isso, em costura criativa, a gente deixa o meio centímetro de margem de costura, tanto no molde quanto no momento da costura. Então, no molde, o certo também é deixar meio centímetro de margem de costura, porque se você vai costurar o pezinho de máquina, se você deixa 1 centímetro de margem de costura, vai dar defeito no seu molde, não é verdade? Então, o correto é trabalhar com meio centímetro de margem de costura, tanto no molde quanto no momento da costura. Isso vai dar um acabamento mais bonito, porque não vai ficar tanto tecido acumulado lá dentro na hora de dar o acabamento, e evita o refile também. Você não precisa ter que ficar refilando a peça, porque a margem de costura de meio centímetro já vai te dar uma distância boa depois também para fazer o acabamento. E aí, gostou dessa dica?